Vocês vêm para aqui pensar que eu vou mudar, os vossos filhos podem sair. Não estou aqui a fazer nada, porque a mudança vai ser vossa. A mudança está em nós, mães, pais. Claramente. Sabes? Eu não tive... Eu não estava certa. Peço desculpa. E ela sente, também pede desculpa, também não se comportou bem, e nos une mais. Completamente. E eu acho que é nesses momentos de vulnerabilidade que existe conexão. É. E essa é a magia da parentalidade. Sim. Não sei se vocês sabem, mas em média, uma mãe ou um pai passa cerca de 5 horas por semana a sós com os seus filhos e 5 horas por dia nas redes sociais. Estás-me a arrepiar, mas é o melhor presente que nós podemos dar aos nossos filhos. É esta consciência. Olá, bem-vindo a mais um episódio do podcast de Educação Parental. Estamos aqui no estúdio do papá. E é com muito prazer que estou-te a receber aqui hoje. E hoje vou fazer uma partilha que ainda não foi feita neste podcast. Vais descobrir a verdadeira razão porque este podcast existe. E antes de passar para isso, vou começar com uma reflexão. Já alguma vez pensaste se tem algum segredo daquelas famílias que parecem ter tudo controlado, que sabem lidar com os desafios da parentalidade com calma e confiança? Será que existe algum método que só algumas famílias conhecem? Vamos descobrir a seguir. Hoje tenho uma convidada muito especial, a Marta, e nós vamos fazer uma partilha de experiências mais íntimas para criar um espaço aberto de partilha, de apoio, para perceber que afinal não és o único que está a passar por aquilo que está a acontecer em casa. Não estás sozinho, estamos aqui todos. E este propósito nos une. A Marta, vamos dar a boas-vindas a Marta. Obrigada, Valéria. Marta, tu és a mulher do equilíbrio, como eu te disse da primeira vez que falámos. Assim, no meu ver, és uma mulher apaixonada pela parentalidade e também ofereces aquele apoio às famílias, aquele apoio mesmo autêntico às famílias, partilhando também o teu dia-a-dia. Que é isso que realmente nos ajuda. Marta, então vou-te perguntar, quem és tu e de onde é que vem esta força? Esta força ou esta paixão pela parentalidade? As duas, também? Que acho que é 2 em 1. Antes de mais, quero agradecer-te pelo convite, claramente. Há algo aqui que nos une e tu mais à frente já vais explicar. Mas eu quando criei a minha página na internet só tinha o Rafael e na altura o Rafael tinha 2 aninhos. E quando criei a minha página foi com o intuito de partilhar as vivências reais da maternidade, porque era aquilo que eu estava a partilhar. Na altura eu via muito a maternidade cor-de-rosa, que era tudo bonito, que as crianças não faziam birras, que as famílias eram perfeitas, que havia a perfeição na parentalidade, e aquilo mexia muito comigo, sabes, Valéria? E eu pensei assim, eu estou a dar neste momento uma volta de 180 graus à minha vida, mais à frente já posso explicar, e eu quero partilhar aquilo que eu sinto, os desafios que eu passo diariamente, as birras, tanto que na altura a página que eu criei chamava-se Birras em Direto. Isto vem aqui um bocadinho da minha formação, que eu sou jornalista de formação, e de todo o trabalho que eu estava a fazer anteriormente, e depois veio aqui com esta questão de eu sentia que muitos dos desafios que eu enfrentava diariamente eram relacionados com as birras. Não comecei logo a estudar sobre parentalidade equilibrada, porque tu falas aqui no equilíbrio, e eu sei que nós seres humanos, nós não somos muito dados ao equilíbrio, vamos muito aos extremos, mas eu acho que a partir do momento em que nós começamos a aprender, a pesquisar, a ler mais sobre parentalidade equilibrada, positiva, consciente, nós começamos a ter uma visão completamente diferente e queremos seguir um caminho diferente daquele que se calhar
nós vivemos na nossa infância, porque muita da base da educação era na base das ameaças, dos gritos, dos castigos, e acho que todos estes métodos às vezes até podem funcionar no momento, porque a criança fica assustada, entra na linha, não é? Faz exatamente aquilo que nós queremos, entra em sentido, mas a longo prazo traz consequências que nós não temos consciência, ou se calhar temos, porque nós também na infância também passámos por muitas destas coisas. Mas falando aqui um bocadinho na Marta, a Marta, eu não gosto de falar na terceira pessoa, mas eu tenho 4 filhotes, tenho o Rafael com 8 anos, tenho os gêmeos com 5 anos e a Letícia com 1 ano, e dei uma volta de 180 graus à minha vida, porque eu sempre estive na área da comunicação, apresentei programas de turismo, fiz muitas coisas relacionadas com a comunicação, em televisão, em imprensa escrita, e de repente dei uma volta de 180 graus à minha vida, porque fui à procura de respostas para muitos dos desafios que eu enfrentava em casa com os meus filhos. E o facto de estar a fazer tantas formações e programas, e surgiu entretanto esta oportunidade de abraçar o projeto All About Parenting em Portugal, porque está presente em todo o mundo, All About Parenting, e tu conheces muito bem Sim. a essência deste projeto, e quando eu comecei a ver as masterclasses, porque eu também já estive do outro lado, a fazer o programa, e quando tive a oportunidade de fazer a certificação, de estudar mais, de viajar para estar mesmo com os 2 incríveis psicólogos que desenvolveram a teoria da autodeterminação, que é a base da nossa metodologia, estes 2 psicólogos norte-americanos, quando eu tive o prazer de estar com eles e de aprender mais com eles também, é extraordinário, porque eu comecei a implementar todo este conhecimento em casa e vi que as coisas, afinal, ok, então na base do amor incondicional, da empatia, da validação dos sentimentos da minha criança, a mudança não está neles, não, a mudança está inicialmente em mim. E quando eu comecei a perceber que tudo aquilo funcionava com eles, ok, por que não fazer esta partilha também a toda a minha comunidade que já está habituada que eu partilho os meus desafios enquanto mãe, então trazer aqui esta vertente também um bocadinho mais profissional, digamos assim, mas há algo que eu gosto sempre de deixar bem claro. A minha página continua a partilhar as minhas vivências reais, os meus desafios, e há algo que eu gosto muito de dizer, que não é por eu ter estudado e eu continuar aqui dentro da parentalidade equilibrada que eu deixei de ter desafios, Valéria. Eu tenho desafios todos os dias com os meus filhos, mas consigo olhar para eles de outra forma e consigo estar consciente sobre certas situações que se calhar há uns anos atrás olhava para aquilo e generalizava e dizia, não, isto é birra, está-se a portar mal, isto é má educação. E agora eu tenho a certeza que graças a tudo isto o caminho está a ser traçado de outra forma e vejo o fruto nos meus filhos, claramente. Desculpa, foi muito extensa. Eu sempre sonhei ser mãe, desde a adolescência. Aliás, sim, na adolescência comecei assim, mesmo a ver como um sonho. Também sonhei em ter uma carreira, mas ser mãe estava acima da minha carreira. E sabia, eu sentia assim no coração que eu vou ser mãe. E eu tenho mais uma irmã, portanto fazia-me sentido também ter 2 filhas. Ok. E depois aconteceu. O meu sonho tornou-se real, mas o que não se tornou real daquele sonho de adolescente era aquela imagem que eu tinha. A perfeição. Eu não estava a imaginar que ia ter estes desafios. Como estavas a falar há pouco, idealizava, romantizava a maternidade, a parentalidade toda, e realmente via mesmo como cor-de-rosa. Aconteceu, só passando 4 anos depois, é que eu estava na cozinha, parei e realmente a começar a olhar assim para trás e a valorizar, espera, esse sonho tornou-se real, eu já tenho aquilo que eu desejava, mas porquê que sinto que falta algo? Então fui aí que comecei a procurar mais, porque quando nós temos um sonho e, bem, pela teoria, não é? Quando acontece, já tenho isso na mão, porque é que não estou contente? Exato. Algo falta, então fui procurar mais. Quero procurar outro objetivo. Exato.
Foi depois da segunda gravidez. Bem, foi um pós-parto assim mais complicado, foi uma depressão. Então foi aí que começou a aparecer muitas perguntas, muitas dúvidas, e procurei ajuda. Porque acho que isso também na maternidade, o que nos define também não é só, tá bem, és mãe, eu só estou uma mãe. Não, acho que a maternidade é muito mais, e nós podemos abraçar, nós podemos pedir ajuda. Pedir ajuda. E as pessoas ao redor com quem falava, não sei, às vezes pode ser o medo de não divulgar ou de não partilhar realmente o que acontece em casa, ou o que acontece igual, e não estava satisfeita. Então fui procurar mais. Encontrei o All About Parenting, que, como estava no início, é a verdadeira razão porque este podcast também existe, e este propósito forte também que nos une, e que é por isso também que estamos hoje aqui, e acho que merece uma celebração, este propósito grandioso. E All About Parenting parecia assim logo no início ter ou responder àqueles desafios que eu tinha. Os principais eram agressividade. Agressividade da tua parte ou da parte da tua filha? Das duas. Ok. Agressividade, isso era uma questão que tinha medo também de falar, e quando falava não ficava contente com as respostas que recebia a redor. Por isso sabia que tinha que procurar algo mais profissional. Foi a agressividade e a outra foi a disciplina. Estes dois desafios bastante fortes que eu não sabia dar resposta. Senti-me confusa, perdida, muito vulnerável, e apareceu All About Parenting, que assim foi com um farol de esperança, uma luz no fundo do túnel. Fiz a masterclass e parecia mesmo que ia abraçar os meus desafios. Falei com o meu marido na altura. Ele hesitou muito. Mas tenho tantos pais, mas porquê é que nós precisamos de aprender para ser pai? Então nós já passamos. Ainda hoje li um comentário desses. Mas como assim é preciso estudar para se educar os filhos? Mas como assim conhecimento não é bom? Mas como assim? Como em si, se eu quiser aprender e estudar e saber cada vez mais sobre como melhorar a relação com os meus filhos, como compreender melhor os meus filhos, porquê é que isso tem que ser mau? É isto que eu me pergunto. Mas continua. Tocas nessa questão que eu acho que é muito pertinente. Eu senti-me inadequada como mãe, muitas vezes, e tenho quase a certeza que muitas mães que nos estão agora a ouvir sentem-se também. E acho que também... Não nasci para ser mãe. Assim, isto é tão difícil, como assim? Porquê é que ninguém me disse isto? Sim. Eu fiz estas perguntas à minha própria mãe. Ela só me disse que tu vais saber. Então foi procurar ajuda. A masterclass parecia mesmo ter todas as respostas. Decidimos, eu e o meu marido, avançar. Falámos muito do valor, do investimento do tempo, e decidimos que íamos tentar. Íamos mesmo com fé tentar testar, experimentar. Por que não? Por que não? Se que vai acontecer? Se eu invisto tanto dinheiro em tecnologia, em brinquedos, em tantas coisas, por que não investir também? As masterclasses são gratuitas, só para quem não sabe, mas nós temos o nosso programa que assim é pago. Mas por que não investir em algo que me vai trazer conhecimento, me vai melhorar, me vai trazer mais tranquilidade, mais autoconhecimento também, porque acredita que eu, quando fiz o programa, eu comecei a conhecer-me um bocadinho mais, a perceber que tipo de mãe é que eu sou. Eu sou mais permissiva. Porquê que eu sou mais permissiva? Porque a minha mãe era muito autoritária comigo e eu tentei inverter o caminho. Então, por ela ser tão autoritária comigo, eu não queria replicar aquilo nos meus filhos. Então fui para o lado oposto, porque não conseguia encontrar o equilíbrio. Não, eu não posso fazer isto, tem que ser, os meus filhos têm que estar felizes. Mas a felicidade não quer dizer que eu tenha que dizer que sim a todas as vontades dos meus filhos. Mas continua. Parece mesmo que agora que estás a falar, eu lembrei-me, porque o meu marido também falava-me disso. Mas porquê é que tu tens que deixar as filhas a tocar no teu creme, a tocar na tua roupa? Porquê? E eu não sabia responder. Não sabia. E depois realmente fui no programa, aos poucos.
fui descobrindo, porque o objetivo inicial foi eu dar resposta às filhas como elas, foi outra vez pôr elas Em primeiro lugar. sim, e realmente depois ao fazer, a testar, percebi que, espera, atenção, este programa não é para elas, este programa é para mim. Isso é extraordinário. Nós ainda no início desta conversa, antes das câmaras estarem aqui a gravar, nós estávamos a dizer isto, que eu digo sempre nas masterclasses, se vocês vêm para aqui pensar que eu vou mudar os vossos filhos, podem sair. Não estão aqui a fazer nada, porque a mudança vai ser vossa. A mudança está em nós, mães, pais. Claramente. Mas obviamente que levam ali com um choque, porque pensam que vão à masterclass. Não, agora vou aplicar isto e eles vão fazer isto desta maneira. Por isso é que eu levo muito tempo a consciencializar e a trazer aqui uma base antes de dar as técnicas, porque é preciso trazer consciência, porque se eu entrasse numa masterclass ou se eu estivesse aqui só a dizer-te, olha, agora vais fazer isto à tua filha, isto vai resolver, tu ias aplicar, ok, mas se alguma coisa saísse aqui, se fosse para a direita em vez de ir para a esquerda ou em vez de ir à frente, tu não irias perceber o porquê. Por isso é preciso desconstruir tudo isto e desconstruir tudo aquilo que nós também temos na retaguarda na nossa infância, não é? Se não comeres os legumes, eu não te dou chocolate depois de coisa. Se tiveres boas notas no final, este tipo de subornos que muitas das vezes nos escapam da boca, Valéria. Muitas das vezes, inconscientemente, nem nós damos conta. Ainda ontem eu estava a dizer à minha filha, não podes. E ela, mas porquê? Eu disse, porque não. E ela, porque não é a resposta. Uau! E eu, é verdade. E todos os dias. Sabes, parece que me coloca assim um espelho. Eu disse, claro que não é a resposta. E depois estive a explicar-lhe. Porque inconscientemente nós, não, agora não dá, porque não? E ela disse, mãe, porque não é a resposta. E eu, ok. Uma criança de 5 anos estava aqui a dar uma lição. Mas como é que tu te sentiste então quando tiveste essa necessidade de ir procurar mais e de trazer mais conhecimento para ti enquanto mãe, que não conseguias ir buscar se calhar de pessoas mais próximas, não é? Tiveste que recorrer à metodologia e quando começaste a fazer o programa a pouco e pouco, fizeste com o teu marido, como é que tu começaste a sentir-te? A dar estes passinhos a pouco e pouco, que mudança é que tu sentiste em ti? Porque tu disseste, uau, ok, eu percebi que a mudança estava em mim. Sim. E o que senti logo após, porque o programa é bastante prático, após testar as ferramentas que o programa nos dá, senti mais confiante. E comecei a sentir alegria em ser mãe. Porque eu já era mãe, eu sou mãe, mas não me sentia mãe completa, ou faltava algo. E acho que era esta confiança. Okay. E estas ferramentas, e saber que tem mais alguém que passou pelo mesmo, que está pronto para nos apoiar, para nos dar o colo, muda o jogo todo. Muda tudo. Não estás sozinha. Não és única. Não és a única a passar por todos estes desafios, as birras nos supermercados e que tu acabas por ceder por causa da pressão social que tens em cima de ti, os olhares. E tu ias ao supermercado e não lhe querias comprar o ovo Kinder, mas ele começou a insistir, a chorar, a gritar, e tu não sabes que caminho tomar e acabas por ceder. Mas inconscientemente não sabes que estás a reforçar aquele comportamento. Eles não nos estão a manipular, eles apenas sabem que com aquele tipo de comportamentos eles vão acabar por ter o que querem. São crianças, até aos 25 anos uma criança tem o seu cérebro em desenvolvimento. Em primeiro lugar vão agir sempre com a emoção, só depois com a razão. Quando o Rafa nasceu, eu lembro-me de ler algures que o cérebro das crianças é como um quadro em branco, só temos de os encher com coisas de adultos. Não é verdade do ponto de vista do desenvolvimento cognitivo do cérebro. Não é. O cérebro das crianças, obviamente, que tem o seu processo, o seu desenvolvimento. Nós adultos já fomos crianças, mas as crianças nunca foram adultos. A nós adultos, nós mães, cabe-nos a nós ensinar-lhes inteligência emocional, ensinar-lhes como lidar nas situações em que eles podem ter mais raiva, podem estar mais frustrados, podem estar mais tristes, mas se nesses momentos que eles estão a gritar, nós chegarmos lá e gritarmos também com eles, que aprendizagem é que nós estamos a dar aos nossos filhos? Quando nós dizemos aos nossos filhos, para de gritar! E nós estamos a gritar com eles.
um dia mais tarde, eles vão se recordar dos pais, da mãe, neste caso estamos a falar de mãe para mãe, daquilo que nós fomos para eles, não daquilo que nós lhes dissemos. E é muito importante nós levarmos isso em consideração, porque que credibilidade é que tu passas à tua filha ao dizeres assim: não podes estar com o telemóvel enquanto estás a jantar, mas tu estás com o telemóvel. Ok, mãe, eu não posso, mas tu estás. És um adulto credível ao estares a passar este tipo de informação à tua filha, mas depois estás a fazer completamente o contrário. E depois há muitas pessoas que dizem: mas o meu filho passa o dia ao computador, o meu filho passa o dia na televisão. Ok, e então, mas quem é que deixa o comando à disposição? Quem é que deixa o telemóvel à disposição? Quem é que impõe as regras e os limites dentro de uma casa, que também são necessários para o seu bom desenvolvimento? Os valores, as responsabilidades. Parentalidade equilibrada não tem nada a ver com deixar fazer os nossos filhos tudo aquilo que eles querem. E é preciso desmistificar aqui este termo, porque muita gente pensa que por isso é que os pais de hoje em dia, os filhos de hoje em dia não têm respeito pelos pais, porque os pais deixam fazer isto tudo. Parentalidade equilibrada, o que é isso? Que treta é essa? Não, mando um grito ao meu filho e ele tem logo respeito por mim. Ele não tem respeito, desculpem-me dizer, mas se vocês mandarem um grito ao vosso filho, ele não vai ter respeito, ele vai ter medo. Porque se ele fosse verdadeiramente colaborativo e tivesse respeito, nós não precisávamos de gritar. Estávamos no parque um dia. Já estava a ficar de noite, eram quase 6 da tarde, estava a ficar de noite e tinha as duas meninas e pronto, estava a falar com elas, estávamos a preparar para ir já para casa, para preparar o jantar, e uma mãe olha assim para mim e pergunta: mas espera lá, o que é que tu fazes? Não estou a perceber, o que é que tu fazes? Que as tuas filhas estão-te a ouvir para sair do parque. Enquanto, se eu falar com a minha, começa aos gritos, que isso parece um concerto caótico. O que é que tu fazes? Mas se calhar também já tivesse esse concerto caótico. Já tive no mesmo parque, e lembro-me ainda hoje, só estava com a mais velha, ainda, a mais nova ainda não tinha nascido. Estava na hora de irmos, porque eu achava que estava na hora, sem falar, porque se eu estiver a ver uma novela e se alguém dizer para, que tens que sair de casa, ou para porque a televisão tem que apagar, não vou gostar. Exatamente. Mas nós dizemos isso aos nossos filhos: está na hora de sair, não é? Tá, bora, vamos embora. E eles querem continuar naquele estado de contentamento, não é? O que é muito... é esporal, é normal. Também temos que nos pôr nos sapatos deles. E já já aconteceu a fazer birras, toda a gente a olhar para mim, não sabia como reagir, ficava com vergonha, com medo, não saber dar resposta à própria criança que está abraças. Estavas a pensar mais nas outras pessoas do que também propriamente na tua filha. Sim. E depois agarras e vamos. E levas. E chegas ao carro e explodes. Porquê? Porquê que me fizeste isto? As pessoas todas a olhar, tinhas que fazer uma birra daquelas. As outras crianças a portarem-se tão bem. E olha como é que tu te estás a portar. Esta comparação é tão tóxica para a autoestima das crianças. É isso. E, infelizmente nós ainda vemos isso muitos dias. Aconteceu também algo parecido, também assim, de uma birra com uma mãe, e eu lembro-me que estava presente, não tive a coragem, respeitei também o lugar, porque cada mãe tem as suas próprias ferramentas de saber lidar com situações, e também sei que são fases, mesmo para o programa All About Parenting, sei mesmo que tem o tempo certo para fazer, para começar, porque é uma aprendizagem que precisa realmente de dedicação da nossa parte. Sim. Então, voltando à história, a mãe, lembro-me daquela mãe, aconteceu, ela agarrou na criança, saiu do parque, só que depois, uma semana, ela não voltou ao parque, ela costuma ir todos os dias ao parque. Como é que ela se sentiu? Uma semana. Ninguém, porque ela saiu, depois toda a gente continua a vida normal. Claro. Uma semana. Porque é que é preciso Nós uma não semana? sabemos o que é que vai dentro de cada mãe. É muito difícil mesmo. E às vezes a mãe não... Eu acho que nós mães, eu não sei se tu sentes isso muitas das vezes, mas nós mães rejeitamos muito a ajuda. Porque nós pensamos que somos capazes. Nós tivemos os filhos, somos nós que temos que cuidar dos nossos filhos.
e não procuramos ajuda e não muitas das vezes as opiniões também que nos são dadas parecem uma afronta porque nos fazem sentir péssimas mães, e algumas opiniões também mais valia não serem dadas, é verdade. E então um grito de ajuda, que se calhar foi essa ausência dessa mãe, não ir ao parque, foi quase como um grito de ajuda, do género, eu não sei lidar com esta situação, o que é que eu faço? Eu já tive uma mãe que me disse, eu prefiro não sair de casa com os meus filhos do que sair. Sim. Eu pago uma ama, Marta, para ficar em casa com os meus filhos, e eu ir às compras, ir ali, ir lá, eu não os levo. Eu sei disso, e eu também sei quais são os momentos mais desafiantes, eu também sei qual vai ser o pico, eu também sei que se eu for com o meu Diego às compras, a seguir, no final do dia, a seguir à escola, que ele vai estar esfomeado, que ele vai estar cansado, vai olhar para aquelas luzes azuis que o vão despertar, vai ver montes de doces, vai ver brinquedos, eu também sei o que é que aquilo vai provocar nele. Agora, é preciso nós termos essa consciência, que muitas das vezes dizem, então mas que é isto? Agora há coisas para nós sabermos educar os nossos filhos? Eu não estou aqui a dizer que todos os pais têm que ler mais sobre parentalidade equilibrada, consciente, seja o que for, mas eu acho que a partir do momento em que nós damos esse passinho, pequenino que seja, a jornada já vai ser diferente. E sabes que não muda só a relação com as crianças. Por mais incrível que pareça, porque este é o objetivo inicial, ou o primeiro passo que nos leva a fazer um programa como este, como o All About Parenting. Deixar de ter o caos em casa. Mas também eu observei pessoalmente, melhorou a minha relação com o meu marido. Claramente. Isto foi assim a cereja. Atenção, que ainda agora eu estava a ouvir também, porque eu adoro fazer viagens, eu sou de Lisboa e tu és do Porto, e eu estava aqui a fazer esta viagem, então eu adoro ouvir podcasts e tudo, mas atenção que é muito importante, que existem famílias monoparentais, os pais separados, em que em casa da mãe acontece isto, em casa do pai acontece aquilo, e depois há aqui esta divergência, não é, na educação, porque o pai permite isto e a mãe não permite aquilo, e depois deixa a criança confusa, etc, etc, e nós temos que pensar que o bem maior é a criança, porque é aquela criança que nos vai unir eternamente, e que nós não estamos aqui a fazer algo para proveito próprio, é em prol da criança. E é muito difícil nessas alturas, e tu tocaste aqui num ponto essencial, porque mudou também a minha relação com o meu marido. Eu entrava em discussão, desautorizávamos-nos muitas vezes em frente aos nossos filhos, porque eu era mais permissiva. E o que é que acabava por acontecer? Eu não sei se isso acontece também na tua casa, mas o que é que acabava por acontecer? Por eu ser mais permissiva, ele tinha que ser um pouco mais autoritário para colmatar esta permissividade. Então andávamos assim. Mas porquê que estás a dizer isso ao miúdo? Qual é o problema do miúdo fazer aquilo? E então o que é que ele fazia? Ia para o lado em que ele ganhava mais força. E isto provocava um vulcão a entrar em erupção dentro da minha casa, claramente. Eu vi o programa ao mesmo tempo que o meu marido. Às vezes sentávamos no sofá e mandávamos os vídeos para a televisão e estávamos a assistir. E então quantas e quantas vezes nós até temos uma técnica, sabes, Valéria? Há uma técnica que não há mães perfeitas, não há pais perfeitos. Há dias em que nós erramos e faz parte da evolução. Nós vamos estar constantemente a evoluir, mas eu sei que se houver um dia em que eu vou gritar, eu também sei que vou reconhecer e vou pedir desculpa ao meu filho. E vai ser a partir daí que ele vai aprender que quando acontecer isto, então ele também vai ter de pedir desculpa à outra pessoa. E então, aquilo que eu te estava a dizer era, quando ele vê que eu estou assim um bocadinho mais reativa, sabes? Ou vice-versa, quando eu vejo que ele está assim um bocadinho mais reativo, nós temos uma palavra-chave, um código, digamos assim. Então, em vez de nós dizermos assim, Marta, acalma-te, ou Eddie, vai lá para cima que eu fico aqui a tomar conta desta situação. Dizemos assim, Marta, queres tomar um café? E esse é o ponto de viragem, em que muitas das vezes olho para ele e penso, ok, acalma-te. Os miúdos não percebem nada porque queres tomar um café. E aquilo quase que é aquela viragem, aquele botãozinho, sabes? Para, calma, já estás a chegar a um ponto em que vais começar a vacilar. E então, acalma-te. E nós rimos-nos várias vezes, que eu penso assim, como é que é possível? É verdade. Mas óbvio que é mais fácil quando assim o é. Mas quando não é, eu acredito que seja mais difícil. Quando, por exemplo, uma mãe ou quando, por exemplo, um pai quer entrar nesta jornada e quer, ok, eu a partir de agora eu vou validar os sentimentos do meu filho, eu vou ser empático com ele, eu vou dar amor incondicional, esteja ele a portar-se bem ou a portar-se mal, mas depois há
há aquela voz por trás a dizer assim, quer dizer, estás a abraçar o teu filho e ele acabou de se portar mal. Mas espera aí, eu não posso abraçar o meu filho? Não quer dizer que eu concordo com aquilo que ele está a fazer. Eu simplesmente estou a demonstrar-lhe que eu o amo, seja nos momentos bons, seja nos momentos maus. E isso eu acho que é muito importante haver esse reconhecimento. E tu tiveste essa mudança também com o teu marido? Sentiste essa mudança aqui em casa? Eu senti logo, e até celebramos os dois, quando começamos a testar. A primeira ferramenta foi a limitar saudável o que elas viam da televisão. E houve aí uma celebração, e foi aí que nos convencemos que realmente esse programa funciona. E depois fomos aos poucos a testar, e ele também viu a eficácia, começou também a replicar. Depois o mais giro é que os familiares também observaram. Eu lembro-me até a minha mãe ficava confusa. Que essa abordagem, o que é que estás a dizer? Mas a tu? Assim, porquê é que estás a ser tão calma? Porquê? Mas depois, espera lá, e começou também a usar as mesmas abordagens. E o mais engraçado é que no meu próprio trabalho, na parte profissional também, como já estava em casa a praticar todos os dias, esticou-se para outras áreas. Com outros adultos. Exato. E comecei a cooperar comigo, com outras pessoas, a valorizar a mim e a valorizar os outros. E realmente acho que isso é assim, esta delícia de nós percebermos, porque realmente... E agora faço-te uma pergunta. Sim. Agora vou inverter aqui um bocadinho os papéis. Isto é a veia. Mas no início, e isto porque eu acho que isto é um bocadinho transversal a todas as pessoas que entram neste caminho. No início, quando tu começas a ser uma mãe mais consciente, mais equilibrada, e que quando cometes, entre aspas, digamos assim, um erro, que não é erro, que somos humanos, ok? Mas, por exemplo, na primeira vez ou nas primeiras vezes que tu gritavas com as tuas filhas ou que tu ameaçavas, se não comeres isso, não vou contigo ao parque. Depois não sentias aquela culpa do género, pá, eu não devia ter vacilado, porque eu agora sou uma mãe, estou a tentar ser uma mãe mais equilibrada. Não sentias essa culpa? Sentia logo. E o mais giro é que eu, na altura, quando não sabia, sentia culpa e guardava dentro de mim. Guardava, depois claro que explodia. Claro. E agora, se acontecer, porque acontece, nos dias quando estou mais exausta, estou menos disponível, acontece, mas já tenho essa consciência, Marta, como falaste, e vou logo, acalmo, e vou logo falar com a filha, sabes? Eu não tive, eu não estava certa, e peço desculpa. E ela sente, também pede desculpa, também não se comportou bem, e nos une mais. Completamente. Eu acho que é nesses momentos de vulnerabilidade que existe conexão. É. E essa é a magia da parentalidade. Sim, completamente. Sabes que eu dou muitas sugestões, dou muitas dicas, às vezes muito práticas, às vezes aplicações, livros, filmes, mas, por exemplo, é muito difícil para a criança exteriorizar aquilo que sente, as suas emoções. Por isso é que é tão importante validarmos as emoções. Se ele está chateado, se ele está irritado, por mais que ele tenha batido na irmã, eu adoro dar este exemplo, mas por mais que ele tenha batido na irmã, é importante nós chegarmos lá e validarmos aquilo que ele está a sentir, porque ele está a sentir aquilo. Mas quem somos nós? Eu adoro dar este exemplo e eu acho que mesmo tenho que dar este exemplo. Imagina, uma amiga tua liga-te a dizer assim: Valéria, acabei de fazer a maior asneira, eu não sei o que é que eu tinha na cabeça, como é que é possível eu ter feito isto e aquilo. E tu, a primeira coisa que tu vais dizer é: acalma-te, todos nós cometemos erros. Queres que eu vá ter contigo e juntas vamos encontrar uma solução? Só preciso que te acalmes. Queres ir dar uma volta? Vamos espairecer? Ok, tu tens empatia e tu até pensas que és uma pessoa empática, tu tens empatia com os teus amigos. Mas será que nós temos empatia com os nossos filhos? Claro que tem empatia, é o que dizem as pessoas. Ok, então imagina a tua filha, mais velha, entra na sala a chorar, mas acabou de bater na irmã mais nova. E entra na sala a chorar e diz-te assim: mamãe, o que é que tu dizes? A primeira coisa, quer dizer, tu acabaste de bater na tua irmã e ainda por cima tu entras nesta sala a chorar, tu é que tens a culpa, tu é que fizeste a asneira e ainda por cima estás a chorar. Nós temos empatia com os nossos amigos,
com as outras pessoas de fora, mas muitas vezes nós não temos empatia com os nossos filhos. Tu tens 2 chefes em que um te diz assim: Valéria, estás sempre a fazer a mesma coisa, o mesmo erro. A tua colega entrou aqui há tanto tempo, há tão pouco tempo, e tu já estás aqui há tanto tempo e estás sempre a fazer o mesmo erro, mas tu não te entra nada na cabeça. Ou tens outro chefe que te diz assim: Valéria, eu sou o teu chefe, mas quando tu errares ou quando tu tiveres aqui alguma dificuldade, podes falar comigo. Vem falar comigo que eu te ajudo. Às vezes só nos falta colocar-nos no lugar das crianças. E é tão difícil. Porquê? Eu sei, nós temos dias de completa exaustão. Temos noites em branco, eu sei. Eu estou direta há 2 dias. Eu sei que a minha paciência, neste momento, se está a esvair mais rapidamente. E ontem aconteceu com a minha filha. E quando a fui deitar, eu percebi que ela estava sensível e eu pedi-lhe desculpa naquele momento. E disse: olha, a mãe estava muito exaltada, a mãe estava muito irritada porque a mãe não dorme há muitos dias, mas não é motivo para eu ter feito aquilo que fiz contigo. E eu pedi-lhe desculpa e abracei-a e reconheci. E é tão importante nós também manifestarmos aquilo que estamos a sentir com os nossos filhos, porque isto também lhes traz conhecimento sobre as emoções. Eu dou muitos exemplos do Monstro das Cores, por exemplo, o livro, adoro, porque fala aqui das emoções. O filme Divertidamente, que é o Inside Out, também fala muito das emoções. E eu tento sempre trazer aqui um bocadinho de conhecimento das emoções para os meus filhos, seja através desses livros que falam sobre isso, ou seja até através de outros filmes. Até lhe pergunto: olha, como é que achas que o menino se estava a sentir quando, por exemplo, perdeu ali a bola? E eles puxam pela cabeça sobre isso. E há outra coisa que eu também costumo dizer aos pais, que os pais dizem assim: o meu filho nunca me diz nada do que é que acontece na escola. Pergunta ao meu filho, ele diz-me: nada, não fiz nada. E eu digo-lhes assim: ok, então comecem a perguntar aos vossos filhos, façam perguntas relacionadas, abertas e relacionadas com as emoções. O que é que te deixou hoje tão feliz na escola? E o que é que te deixou assim um bocadinho mais triste? E o que é que te deixou assim mais irritado? Os meus filhos já vêm ter comigo neste momento, como estão tão habituados que eu lhes faço esse tipo de perguntas. Ontem, quando a Diana e o Diego chegam ao pé de mim ao parque, porque o avô foi buscá-los, a Diana virou-se e disse assim: mãe, eu hoje fiquei um bocadinho aborrecida, sem eu lhe fazer nenhuma pergunta. Hoje fiquei um bocadinho aborrecida porque a minha amiga tirou-me o lugar na fila. E eu, uma criança com 5 anos, aborrecida, ok? Eles depois vão começar a perceber realmente as emoções. Mas cabe-nos a nós. Somos nós, pais, que sabemos guiar o carro. E automaticamente, à medida que eles vão crescendo, nós vamos passando essa aprendizagem para eles. Eles um dia mais tarde vão conduzir o seu próprio carro. Mas, enquanto somos nós a conduzir o nosso carro, não quer dizer que as opiniões deles não sejam válidas. Porque se nós quisermos ir em frente e se eles nos disserem assim: mãe, eu queria virar à direita, e eu se calhar até vai fazer mais sentido virar à direita. E eu vou virar à direita. Mas nós é que estamos preparados. Nós é que sabemos guiar o carro. E cabe-nos a nós passar-lhes toda esta aprendizagem. E é extraordinário quando nós começamos a ter maior consciência sobre isto, porque vamos ver que a nossa relação, que a nossa conexão, que as necessidades psicológicas básicas dos nossos filhos estão a ser bem preenchidas. Por quem? Por nós. E eu aqui só adicionava uma parte, antes de fecharmos o programa, o episódio 2, que também é um programa. Eu acho que o All About Parenting dá-nos as ferramentas todas necessárias que nós precisamos. Mas cabe-nos a nós próprios de usá-los e ter persistência, sermos consistentes. Não podemos tirar férias de ser mãe e pai. E agora lembro-me de uma história que foi na semana passada, parece, os meus sogros estavam aqui, então estava mais relaxada. Quando sou eu com as filhas, estou mais preparada, tenho que me preparar antes de sair de casa, porque sei que só posso contar comigo. Claro. Quando tenho mais pessoas, mais apoio, vou mais relaxada. E depois apercebi-me, depois no fim do dia estava a falar com o meu marido, a fazer assim uma análise do porquê que aconteceu, e depois chegámos à conclusão que nós é que não preparamos. Por isso que estava a dizer que temos que saber usar as ferramentas, não podemos mesmo deixar um dia só, porque sim. E fomos num lugar novo, porque quando vamos nos lugares mais comuns, elas já sabem, porque é quase todos os dias a mesma conversa, a mesma preparação, já sabem, às vezes é só olhar e já sabem. Fomos num lugar novo, fomos numa papelaria, livraria, estávamos à procura de um livro. E
mesmo a minha cabeça estava no outro lado. Não pensei, elas entraram bem. E claro, aquele parecia assim uma cena digna de um, não sei, de um teatro shakespeariano. Entusiasmadas e a fazer tudo aquilo que tu não querias que elas fizessem. Okay. Não correu bem. E claramente a primeira abordagem não é, mas porquê é que estás a comportar assim? E depois realmente parámos, refletimos. Nós é que não fazemos essa preparação, por isso não podemos tirar férias como pai e mãe. E este programa tem mesmo, abraça todas as nossas necessidades em termos de conhecimento, mas saber usar e ter esta dedicação todos os dias. Eu sei que cansa. E não ser a exceção à regra. Exato. Ou seja, porque há muitas pessoas que dizem: Marta, eu tentei fazer isso 1 ou 2 vezes, mas aquilo não deu resultado. Pois é, mas nós temos de ser consistentes. Nós levamos uma vida inteira, ou se nós levamos, tenha o nosso filho 4 anos, 8 anos, 12 anos da nossa vida a agir de uma certa forma e tentamos uma abordagem, a segunda vez a mesma abordagem e desistimos porque afinal nós pensávamos que isto era milagroso. Atenção, não há milagres. Não há milagres. Funciona, funciona. Eu tenho a certeza que a técnica que tu utilizaste com as tuas filhas no parque foi empatia em primeiro lugar e o planeamento antecipado. Sim. Planearmos antecipadamente, e foi isto que tu se calhar não fizeste quando foste à livraria com as tuas filhas, o planearmos antecipadamente, dizemos aos nossos filhos: olha filhote, nós no final do dia vamos ao supermercado, ok? O que é que queres-me ajudar? Queres fazer a lista das compras comigo? Olha, abre lá a despensa, vê lá se falta arroz, massa, vê lá se no frigorífico faltam os teus iogurtes favoritos. Olha, vais ajudar a mãe, tu hoje vais ser o ajudante da mãe, vais riscar o que nós já tivemos no carrinho, vais à procura dos produtos no supermercado, vais colocar os produtos no tapete rolante e depois a mãe dá-te o cartão para pagar, ok? Tu hoje vais ser o ajudante também, mas nós não podemos comprar mais nada a não ser isto que está aqui na lista, ok? Desta forma nós estamos a dar previsibilidade à criança, nós estamos a planear antecipadamente. Queres levar alguma coisa caso te aborreças nas compras? Queres levar a tua mochila com os teus brinquedos? Sabes que a mãe não vai poder comprar mais nada. Ok, queres meter os lápis de cor e um livro para colorir? Queres levar os teus brinquedos da Patrulha Pata? Ok. Então estamos a planear, estamos a dar opções à criança dentro dos nossos limites também. Chegamos ao supermercado, a criança afinal quer um brinquedo que viu e nós, em vez de virarmos as costas e dizemos: não, já te disse que hoje não ia comprar esse brinquedo. Ok, eu percebo porque é que queres esse brinquedo, realmente esse brinquedo é muito giro. Como é que tu ias brincar com esse brinquedo? No teu quarto ias brincar com esse brinquedo e com os outros brinquedos. Mas isso não quer dizer que nós vamos comprar aquele brinquedo, mas estamos a validar a situação. Agora, imagina tu que vais às compras com o teu marido e dizes assim: ai, eu gosto tanto daquele casaco. Anda lá estás tu com as tuas coisas, vamos lá embora. Como é que tu te sentes? Ou quando tu, imagina, eu dou muito este exemplo também. Estavas ao telemóvel enquanto estavas a conduzir e bates com o carro. E tens um marido, eu dei este exemplo ontem na Masterclass e foram incríveis as respostas. E tens um marido que diz assim: como é que é possível? Tu não tens olhos na cara, olha a despesa que nós vamos ter. E tu estás magoada fisicamente e emocionalmente, estás completamente em pânico e tens um marido que cai em cima de ti por aquilo que tu fizeste. Ou tens um marido que te diz assim: Valéria, vamos ao hospital ver se está tudo bem contigo, ok? Vamos acalmar-nos. Vamos dar uma volta aqui à praia para tu te acalmares, etc, etc. E quando o teu cérebro sai da zona vermelha que estava por toda aquela situação e entra na zona verde, aí sim tu vais aceitar que estavas ao telemóvel enquanto estavas a conduzir, não é? Então já sabes o que é que não podes voltar a fazer, porque meteste em perigo a tua segurança e a segurança das outras pessoas. Mas vê bem como é que a maneira de uma pessoa falar para a outra altera completamente o seu estado de espírito. Quando, por exemplo, alguém te diz assim: estás triste por isso, Valéria, por amor da santa, problemas são os que eu tenho. Menosprezam aquilo que tu tens, aquilo que tu sentes. E nós fazemos tantas vezes isso com as crianças: para de chorar, para que é que estás a chorar? Por amor de Deus, tu achas que isso é um problema? Mas sim, nós temos dias estressantes, mas os nossos filhos também têm dias estressantes. Pode ser porque o amigo lhe tirou o brinquedo, porque não gostou do almoço na escola, porque a educadora se calhar se chateou com ele. Isso é um stress para aquela criança, porque é a vida daquela criança. E nós queremos que não banalizamos, subestimamos aquilo, porque os problemas são aquilo que nós temos. É o facto do nosso chefe ter gritado connosco, de eu ter sido despedida, do trânsito que eu enfrentei. É tudo isto. E por que não nós nos colocarmos no lugar das crianças? Empatia. Empatia não significa que vocês tenham de concordar com tudo aquilo que os vossos filhos fazem, mas é a base. É a base.
é só colocar-nos no lugar. Naquele momento em que eles estão mais reativos, mais explosivos, a fazer uma grande birra, não vale a pena, naquele momento, tentar educar. Vai entrar a 100, vai sair a 200. A criança não vai ouvir, não te podias portar daquela maneira, porque se portares daquela maneira é isto que acontece, eles não vão ouvir, eles nem sequer vão estar concentrados nisso, porque eles estão a sentir que aquele momento é injusto. E quando eles estiverem na zona verde, quando eles estiverem calmos, aí sim vamos buscar aquele momento e transformá-lo numa aprendizagem. Há algo só para terminar que eu digo, o programa diz, a metodologia diz, a teoria da autodeterminação diz, que é: todos nós nascemos com 3 necessidades psicológicas básicas. Nascemos, todos nós as temos. Enquanto adultos, enquanto profissionais, nós sabemos preenchê-las. É a necessidade psicológica básica de relacionamento, de competência e de autonomia. De relacionamento é a necessidade que nós temos de amar, de sermos amados, de dar, de receber, de ouvir, sermos ouvidos. A de competência é de aprender. E nós nunca deixamos de ter esta necessidade porque estamos constantemente a crescer, a aprender. A de autonomia é a necessidade que nós temos, é a nossa independência. E nós pensamos, então, uma criança, um bebê de 6 meses, 7 meses já tem esta necessidade? Tem. Lamento dizer, mas tem. Quando ele te tira a colher da mão, porque talvez até possa ser divertido, mas é a necessidade que ele tem de querer ser ele a comer sozinho. E eu vejo isso. Por exemplo, quando a minha Letícia aprendeu a andar, caía, levantava-se, ela não fazia isso pelos meus elogios. Boa, muito bem, não era uma motivação externa que era para isso que ela estava a andar. Não, ela tinha esta motivação interna. Eu quero andar, eu vou andar. Sim, e ela tinha isto com meses, todos nós nascemos. E muitas das vezes as causas dos comportamentos dos nossos filhos, as birras, vêm de uma necessidade psicológica básica não preenchida. Eu não sei se vocês sabem, mas em média, uma mãe ou um pai passa cerca de 5 horas por semana a sós com os seus filhos e 5 horas por dia nas redes sociais. E daí eu digo, quantas vezes... E eu também me acontecia, e eu tenho a certeza que a ti também te acontecia. Estavas ao telemóvel, super distraída. Mãe, olha isto. Espera aí, já vou. Estás a falar ao telemóvel e a tua filha vai lá e começa-te... Nós dizemos sempre como é que é possível, nós estamos ao telemóvel e é aí que os nossos filhos vêm sempre tentar falar connosco. Isto é a necessidade que eles têm de atenção e muitas das vezes quando não conseguem manifestar esta necessidade através de comportamentos positivos, vão encontrar uma forma de o fazer através de comportamentos mais desafiantes. E pode ser a necessidade de competência. Por exemplo, ainda no outro dia uma mãe me dizia assim: Marta, quando fiz a masterclass dos 3 métodos para fazer com que os filhos ouçam os pais, eu percebi logo, ela aderiu logo ao programa, mas eu percebi logo que o meu filho de 6 anos não tinha a necessidade psicológica básica de competência preenchida, porque passava a maioria dos dias em casa de familiares e eram os familiares que lhe faziam tudo, ou seja, que lhe davam comida à boca, que o vestiam, que lhe davam banho, e ele em casa tentava replicar tudo isto, ou seja, os pais tentavam que ele fizesse tudo isto sozinho, mas ele não, ele estava à espera, porque ele passava a maioria do tempo na casa dos familiares, estava à espera que fossem os outros, estás a perceber, a fazer. E ela teve logo essa consciência, eu achei extraordinário, porque à medida que nós vamos fazendo a masterclass, não sei se foi assim que tu te sentiste, parece que nos vêm aqueles momentos, okay, luz. Aqueles insights, ok, exato, é isto que faz sentido. É mais simples do que eu pensava. Exatamente, como assim? Claramente ele está-me a chamar a atenção. Sim, eu não deixo o meu filho comer sozinho, então ele depois suja tudo. Claro que não. Eu não deixo o meu filho, eu tenho que lá estar sempre ao pé dele enquanto ele está a vestir ou a calçar ou qualquer coisa do género, senão ele troca os sapatos todos. Sim, sou eu que calço o meu filho. E há uma coisa que eu também digo muito, que ajuda muito, que as pessoas dizem: ai Marta, as manhãs são caóticas aqui em casa, as noites são caóticas aqui em casa, eu não consigo fazer com que o meu filho se vista sozinho, etc. Quadros de rotinas visuais são extraordinários. Dou esses exemplos e tenho nas minhas redes sociais, se quiserem podem ver, acreditem, porque à medida que nós vamos integrando esta responsabilidade neles, os meus filhos com 5 anos, 8 anos, não saem de casa sem fazer a própria cama. Ainda no outro dia a pessoa que me limpa a casa me disse assim: coitadinhos, estão pequeninos e já fazem a cama, coitadinhos porquê? É a responsabilidade deles, é os valores. E o Rafa no outro dia estava a dizer assim: Diego, acabei de fazer a cama e tu saltaste por cima da minha cama, agora ela está toda amarrotada. E eu achei aquilo tão interessante, não disse nada. Achei aquilo tão interessante porque ele deu valor àquilo que estava a fazer. Se tivesse sido eu fazer a cama, para ele era diferente o dia que ter passado por cima e ter deixado amarrotada. Mas ele deu valor, porque ele tinha acabado de fazer a cama.
Eles acabam de almoçar ou acabam de tomar um pequeno almoço e levantam o prato e vão colocá-lo à cozinha. E isto são regras que nós implementámos na nossa casa. Fizemos com que eles se sentassem ao pé de nós e que eles próprios também estabelecessem estas regras connosco, que nós lhes explicássemos porque é que estas regras são incluídas na nossa casa, de segunda a sexta-feira de manhã, até à sexta-feira de manhã. Durante a semana não há ecrãs, eles não veem ecrãs. E acredito, houve uma mudança no comportamento deles brutal, porque aquela necessidade dos ecrãs, aquela impaciência, brincam muito mais. Há brincadeiras que eu fico parva a olhar para eles. Se é fácil implementarmos estes limites e estas regras nos primeiros dias, não é. Mas se eu estou aqui como uma mãe persistente, consistente, que eu quero dar o melhor para os meus filhos, que eu quero dar-lhes valores, responsabilidade, que eu quero fazê-los perceber porque é que existem estes limites e porque é que isto é importante, porque é que isto tem valor para eles, quero. Não é lavar os dentes porque eu sou tua mãe. Sabes porque é que tu lavas os dentes? Porque é importante para a tua saúde oral. Porque senão ficas com tártaro. Mãe, não sei o que é isto, o tártaro. Mostrei-lhes o que era o tártaro. Choquei-os. Me perdoe. Mas eles não sabiam o que eram. Eu dizia que eram. E eles assim, a sério, eu posso ficar assim com os dentes se eu não os lavar e se eu comer muitos doces? Eu disse, sim, filho, podes ficar. Mas eles queriam mesmo saber. Obviamente, se fosse alguma coisa pior, eu não lhes ia mostrar. Mas isso é verdade. Eu mostrei-lhes dentes de crianças pequeninas da idade deles. E isto é muito importante, eles terem esta consciência. E é importante também, tu há bocado falaste na disciplina e nas consequências, porque há muitas pessoas que dizem, consequências é igual a castigos. Não é. Há as consequências naturais de alguma situação. Por exemplo, se escolheres continuar a ouvir a música alta, o que tu estás a escolher é eu ir baixar o volume enquanto tu não estiveres preparada para ouvir a música mais baixa. Se escolheres continuar a jogar a bola dentro de casa, quando já sabes que não se pode jogar a bola dentro de casa, o que tu estás a escolher é eu ir tirar a bola enquanto não estás preparado para jogar a bola fora de casa. Porque eu já te disse, depois do almoço nós vamos jogar a bola no parque, mas dentro de casa a bola parte das coisas. Mas eu não quero que tu me tires a bola. Não foi isso que eu te disse. Tu podes jogar a bola fora de casa, dentro de casa, a bola parte de coisas, filho. Mas é importante que eles tenham esta consciência da consequência de continuarem a jogar a bola dentro de casa. Eu vou-te tirar a bola, mas a responsabilidade está do lado deles, sabes? E a consequência está relacionada com o acontecimento em si, não é? Se continuares a jogar a bola dentro de casa, vais ficar sem telemóvel. Estás a perceber? Qual é a ligação, Qual é a não é? ligação? E é isto que eu estou a dizer. Eu não te estou a dizer que te vou tirar a bola. Mas enquanto tu não estiveres preparado para jogar a bola fora de casa, que eu já te disse que ia contigo ao parque a seguir depois do almoço, não, tudo bem, então eu espero, vais comigo ao parque. Estou a dar um exemplo do meu Rafa, isto aconteceu comigo. Eu tinha as duas, mesmo antes de fecharmos o episódio, eu tinha as duas filhas e era para trocar a fralda da mais nova. Ela tinha um brinquedo na mão e deixou cair. Depois a mais velha observou e disse-lhe com calma, se tu escolhes deixar cair o teu brinquedo, então vais ficar sem ele. Ele pode partir-se. Tens a certeza disso? Uhum. Ficou a olhar e naquele momento, sabes, caiu uma lágrima, porque eu fiquei consciente, realizei mesmo que esse programa funciona mesmo e foi o melhor investimento, porque passa para elas, para esta geração e depois para as seguintes. Exatamente. Imagina o impacto. O melhor presente que tu estás-me a arrepiar, mas é o melhor presente que nós podemos dar aos nossos filhos. É esta consciência. É extraordinário porque tu estás a dizer isso e aconteceu com o meu Rafa, e toda a gente sabe que para sair das festas de anos, para sair de algum sítio que ele se esteja a divertir, era um drama, Valéria, não tens noção. Eu própria já ficava ansiosa para chegar lá. Ele estava a saltar, estava numa festa de anos, eu cheguei lá e ele estava a saltar num insuflável. E estavam duas mães de amigos deles e eu cheguei lá e disse, filhote, nós temos que ir embora. E elas viraram-se para mim e disseram assim, agora quer ver como é que o vais tirar, se as técnicas que tu ensinas vão funcionar mesmo. Óbvio que eu me senti senti-me pressionada, senti do género, ok, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer agora? E sabes o mais fantástico? É que o Rafa virou-se para mim e disse-me assim, eu dou muito a técnica do cronómetro, virou-se para mim e disse-me assim, mãe, 5 ou 10 minutos, tu escolhes. E eu, 5 minutos, e ele mete o cronómetro. E eu meti o cronómetro.
E à medida que o tempo estava a passar, eu estava-lhe a dizer, olha, faltam 3 minutos, faltam 2 minutos, faltam 1 minuto. E ele obviamente foi gerindo o tempo, não é? Da melhor forma, estava a dar mortais e cambalhotas e tudo. E ele, mãe, quanto tempo falta? Eu, 30 segundos. E ele fez lá aquilo que tinha que fazer, saiu, calçou os ténis e disse, quanto tempo falta? E eu, ainda não acabei, ainda não acabou, 5, 4, e ele, yes, consegui antes do tempo. Elas ficaram a olhar para nós do género, como assim isto aconteceu? Ele implementou tudo aquilo que eu faço com ele e ele implementou. E eu achei extraordinário. E depois há muita gente que diz assim, ok Marta, então mas imagina que depois o meu filho diz coisas do género meia hora a 1 hora que não fazem sentido nenhum. Mas aí cabe-nos a nós introduzir os limites. Filhote, eu já te tinha explicado que não podes, eu vim-te buscar a esta hora, mas tens mais 10 minutos. O planearmos antecipadamente, o darmos esta previsibilidade às crianças faz com que elas vão começando a estar preparadas. Chegámos ao parque, tirámos o triciclo, chegámos à televisão e se eu te tirar o comando enquanto tu estás a ver a tua série da Netflix, tu própria vais ficar, então, mas que é isto? Deixa-me lá continuar a ver a minha série. Também vou começar a fazer uma birra. E nós adultos fazemos mais birras do que as crianças. Marta, para fechar o episódio de hoje, o que é que dizias às mães que estão nesse lugar de preciso de ajuda, mas não sei como pedir ajuda? É muito... Eu nunca gosto de ser aquela que aponta o dedo. Eu não gosto de ser aquela que obriga a seguir um caminho diferente e que julga, porque eu também já me senti julgada. E também eu muitas das vezes sinto que em inúmeras situações, por as pessoas conhecerem agora o meu trabalho, também elas estão constantemente a observar aquilo que eu faço, não é? Eu própria também sinto aqui este peso da responsabilidade. Mas eu acho que nós precisamos de saber pedir ajuda. É muito importante, eu sei que há muitas mães que não têm uma rede de apoio, mas é muito importante nós tentarmos ter essa rede de apoio, nem que seja com amigas, nem que seja com familiares. E eu, quando tive o meu Rafael, eu rejeitei essa rede de apoio, porque eu tinha para dentro de mim que eu conseguia fazer as coisas sozinha, porque isso foi-me incutido em mim. Tu és mãe, isso vai nascer contigo, isso é instinto. Tu vais saber quando o teu filho precisar de comer, de dormir, etc, etc, isso é instinto. Tu vais saber tudo. A partir do momento em que ele nasce, vai ser instinto. Desculpem, mas não. Isto é uma aprendizagem que nós temos diariamente e nós aprendemos tanto com eles como eles também aprendem connosco. Em primeiro lugar, não tenham medo de pedir ajuda. De todo. Peçam ajuda. Eu acho que o autocuidado é tão importante. Ainda há pouco eu te estava a dizer, pintar as unhas, ir ao cabeleireiro, isto é um carinho que nós fazemos para nós. O autocuidado é diferente. Nós precisamos de tempo para nós. E quantas mães passam dias inteiros só com crianças, não estão com amigas há sei lá quanto tempo, não fazem outro tipo de partilhas, não têm conversas sem serem conversas direcionadas para crianças e conversas entre adultos e tudo. E isto faz tanto sentido, porque antes de nós sermos mães, nós já éramos mulheres. Antes de eu ser mãe, eu já era Marta. E ainda há pouco eu te estava a dizer que há uma frase que nós dizemos muitas vezes que é: eu tenho que estar bem para os meus filhos estarem bem. Mas por que não nós também estarmos bem para nós estarmos bem? Porque é que temos de colocar peso nos nossos filhos, não é? Porque é que nós temos que colocar esse peso nos nossos filhos? Não, eu tenho que estar bem para eles estarem bem. Não, eu tenho que estar bem para eu estar bem. E a consequência depois dos meus filhos estarem bem, do meu marido estar bem e de tudo à minha volta estar equilibrado é porque eu estou bem. Eu sei quando tenho uma noite péssima, o meu dia é um autêntico trambolhão, mas quando tenho uma noite descansada, quando consigo, se calhar, tomar o meu pequeno almoço de forma tranquila, ouvir o podcast que eu gosto, conseguir ler um livro, conseguir ir dar uma caminhada sozinha, conseguir fazer exercício físico, estar com amigas. Às vezes estar com amigas parece um recarregar de baterias. É tão rejuvenescedor para nós e eu acho que isso é muito importante. É nós não deixarmos de ser... Eu sei que há adaptações, mas não deixarmos de ser quem nós éramos. Eu sei que nós temos que nos adaptar quando somos mães. Eu sei que não vamos conseguir sair como antigamente saíamos. Não vamos conseguir, se calhar, ir jantar tantas vezes fora como antigamente íamos jantar. Mas porquê é que eu tenho que fazer o luto dos meus gostos, das minhas preferências, daquilo que eu sou, porque sou mãe? A pessoa é a mesma. Pode fazer, digamos assim, um upgrade, digamos assim. Subimos aqui um degrau na maternidade, não é? E é como a nível profissional.
Se nós estamos a trabalhar num trabalho em que, de certa forma, não nos preenche e depois vamos trabalhar para um trabalho que nos preenche, temos também estas aprendizagens todas anteriores, não é? E é um upgrade que nós fazemos. E eu digo muito isto. Eu acho que não é... Muitas das vezes nós, quando nos tornamos mães, fazemos o luto da pessoa que nós éramos. Eu acho que nós não temos que o fazer. Acho que é uma jornada, digamos assim. Relativamente ao saber pedir ajuda, não nos torna mais fracas. Torna-nos, sim, mais fortes, porque temos esse reconhecimento. E não pedirmos ajuda já no limite. O meu corpo chegou a dar sinais e eu cheguei a estar internada sem saber o que é que se passava comigo, e eu hoje tenho consciência que eu tinha chegado ao meu limite e eu não sabia, mas o meu corpo, a minha saúde, deu esses sinais. Para, já chega, não estás a aguentar. E o pedir ajuda, saber pedir ajuda é antecipadamente, antes, não já no limite, porque aí as consequências podem ser ainda mais graves. Obrigada. Obrigada. Marta, agradeço. Obrigada. Foi um episódio muito caloroso. Sim, muito intenso. Obrigada. Obrigada por me trazeres aqui. Agradeço por nos acompanhares. Já sabes, podes partilhar aquilo que o coração deseja. Estamos aqui. Obrigada e até o próximo episódio, que vamos abordar mais temas dessa jornada de parentalidade gratificante.